Olá, tudo bem? Você está assistindo aqui a live Lights On, onde eu falo toda semana sobre um tema diferente relacionado à iluminação. Hoje a gente vai falar sobre iluminação para o patrimônio histórico e cultural, vai ser muito legal. Então, se esse é um assunto que te interessa, fica aqui comigo até o final, que você não vai se arrepender. E terça-feira que vem, te convido até aqui comigo ao vivo para assistir e ter a oportunidade de fazer perguntas, tá bom? Obrigada! Oi, pessoal, boa noite. Oi, Bismarck, tudo bem? Oi, Márcia. Boa noite, obrigada pela presença. A Márcia já tá aqui, já tô colocando. Vamos ver se dá certo. Boa noite, Ju. Oi, Vanderleia. Oi, Márcia. Oi, Me ouve tá bem? bem? Sim, tá ótimo. Que Que bom, Ju, deu bom. certo, hein? Deu certo, graças a Deus. Você Que tá me bom. escutando bem? Porque eu tenho fone também. Não, tô te ouvindo bem, tá sem eco, tá bom. Ah, então tá bom. Tá, Ótimo. Porque fica menos alguma coisa para eu manipular, né? tá bom. Não, tá tudo Ótimo. certo. Bom, vamos começar então. Antes da gente iniciar, eu queria me apresentar para quem está aqui, que por acaso não me conheça. Meu nome é Juliana, eu sou arquiteta especialista em iluminação. E eu tenho esse perfil aqui no Instagram, onde eu falo sobre iluminação eu tento falar sobre iluminação de uma forma leve, descomplicada. À primeira vista pode parecer um bicho de sete cabeças, uma coisa muito complicada, mas na verdade não é tanto. Então a minha missão aqui é descomplicar mesmo e desmistificar a iluminação. E aí, nesse perfil, eu faço aqui essas lives semanais, toda terça-feira, às 8 horas da noite, sempre falando sobre iluminação, mas a partir de uma perspectiva diferente. Então, a gente já falou aqui sobre iluminação, o quanto a iluminação influencia o desenvolvimento infantil, a gente já falou sobre iluminação para esportes, iluminação corporativa, de varejo, diversos assuntos. E hoje a gente vai falar então sobre a iluminação para edifícios de patrimônio histórico e cultural. Então, toda terça-feira. As perguntas, pessoal, a gente vai responder perguntas. Só vou pedir para vocês colocarem nesse ícone que está aí na parte de baixo da tela de vocês, onde tem um ponto de interrogação, que aí elas ficam mais organizadas, porque a gente responde no final da live, assim a gente tem mais fluidez na live, tá? Bom, a minha convidada de hoje, eu estou super contente de ter dado certo, dela ter aceitado, super honrada, é a Márcia Chamichais. A Márcia é arquiteta e urbanista, especialista em iluminação, com ênfase em edifícios históricos e de valor cultural. A Márcia é formada pela Universidade Federal de Pernambuco em 88 e atua no segmento de iluminação arquitetural há mais de 25 anos. Além da especialização em Lighting Design, a Márcia também tem pós-graduação em Gestão Empresarial, Gestão de Qualidade, Gestão de Obras e Projetos, tem MBA em Construção Sustentável e acabou de concluir a especialização em Museus, Identidades e Comunidades na Fundação Joaquim Nabuco. A Márcia atuou entre 1994 e 2014 no escritório Via Arquitetura, ela era sócia-diretora, foi onde a gente se conheceu, inclusive, e entre 2015 e 2019 como gerente geral na Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco e, posteriormente, dirigindo o Museu do Trem da rede de museus estaduais. Atualmente, a Márcia atua como consultora independente para projetos de iluminação e hoje ela vai nos agraciar com um pouquinho do que ela conhece, que é muita coisa, e eu estou muito honrada de você ter aceitado o meu convite. Márcia, obrigada. Ah, Juliana, que é isso. Boa noite, Ju. Boa noite a todos vocês. Eu é que estou assim extremamente feliz por essa oportunidade, inclusive num dia muito especial, que é o dia da Imaculada Conceição, né? Um feriado que Sim, a gente tem público aqui para conversar, é um feriado iluminado, não é isso? com certeza. Então, é uma grande honra realmente e uma oportunidade, né, Juliana? Porque a trajetória da gente faz com que a gente tenha essa vontade de compartilhar, de educar.
eu não falei para você, mas hoje eu também, aqui em Pernambuco, nós temos uma especialização na área de acústica e iluminação. E eu Uhum. já há 3 anos eu ministro o módulo de iluminação em edifícios históricos e museus, né? Exatamente por Que conta legal. da minha prática profissional, né? Eu não sou Uhum. da academia, sempre fui uma profissional de campo, né? De projeto executiva, um trator para trabalhar e exatamente trabalhei, tive a oportunidade em 1994, de me agrupar com duas outras sócias muito trabalhadoras também. E durante Sim. 20 anos nós construímos, pavimentamos esse caminho aqui em Pernambuco, né? Certo? Então era uma época de desbravar, de conhecer, mas a gente teve muito suporte e entrosamento com o grupo de São Paulo, né? Que já era um grupo que Uhum. atuava bem no Brasil. E a gente conseguiu, durante esses 20 anos que trabalhamos juntas, construir um portfólio diversificado. Mas aí o que é que acontece? Sempre a gente fez tudo, gente, porque na época tínhamos nós pro lado de cá, né? Até falei com o Sim. Fabiano Xavier, que é um grande, tem grande expertise na área de patrimônio histórico, falei com ele semana passada. Aí a gente brincou, disse, da Bahia para cima só tínhamos nós, né? E era a gente se virava, fazia tudo, 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 tudo. E o patrimônio histórico ele foi começando a chegar no nosso escritório a partir de projetos do Monumenta, que foi a partir do ano 2000. Né? Uhum. Eram verbas do Banco Mundial, e aqui a gente tem Olinda como sítio histórico patrimônio da humanidade, Tá. né? E houve uma intervenção de requalificação no Parque do Carmo. Nessa época, o nosso grupo participou de uma equipe, né, onde, na verdade, eu não fiquei à frente desse trabalho. Né? Esse Uhum. trabalho que ficou à frente foi Cláudia Torres, que era minha sócia, mas eu participava junto com Beatriz das decisões. Né? Posteriormente, a gente teve a experiência do Passa Alfândega, que hoje em dia é um shopping. Era a antiga alfândega que foi requalificada na requalificação do Recife Antigo. Então, Certo. nessas duas iniciativas, aí na década de 2000 para 2010, eu participei das equipes, mas eu não capitaneei os processos até o ponto final. Mas aí o que é que acontecia? A gente tinha uma demanda muito grande de arquitetura comercial, a gente trabalhava muito com shoppings, né? Uhum. Depois hotelarias, os grandes grupos chegando aqui em Pernambuco, né? A partir de 2003, 2004, por aí. E redes de fast food que a gente atendia. E ninguém tinha muita paciência, apesar de achar tudo lindo, maravilhoso, ninguém tinha muita paciência para a questão do patrimônio histórico, né? Não Tá. tinha exatamente por conta das dificuldades dos trâmites burocráticos, né? Não era nem só a questão, a concepção de um projeto desse é uma coisa linda, parte de uma pesquisa histórica, depois você interpretar isso em termos de como você pintar com luz, né? E criar Sim. ambiências. Entretanto, na verdade, não adianta você produzir papel de qualidade, entendeu, Ju? Então, você tem que pensar no processo como uma linha do tempo de uma coisa que foi quando a gente começou a ter ideia que não adiantava entregar aquilo tudo lindo, maravilhoso, que se não tivesse um acompanhamento constante, às vezes durante. Eu tenho um projeto, gente, que inaugurou 10 anos depois. Então, quer dizer, é um filho Nossa. que a gente. Então, diante disso, e também porque nós temos essa
alguns excelentes escritórios na área de restauro aqui, porque o Brasil começou no Nordeste e Pernambuco era a capitania mais próspera quando o Brasil foi descoberto, juntamente Sim, não é? Então, a gente tem aqui, a gente faz intervenção em obra do século XVI, olha, 1540, fiz uma esse ano, entendeu? Então, a gente tem excelentes escritórios de restauro. E diante do portfólio que nós construímos e a credibilidade que nós ganhamos diante dos nossos colegas arquitetos, nós fomos, nesse caso, eu passei a incorporar essas equipes de restauro. Então, tá. as empresas participavam das licitações, elas ganhavam, mas o meu acervo técnico já acompanhava e eu tive esse convívio muito próximo, eu posso dizer que nos últimos 15 anos da minha vida profissional. Que as Uhum. minhas decisões, eu fui crescendo no patrimônio a partir do convívio com esses experts, porque são equipes multidisciplinares entre arquitetos, historiadores, paisagistas, né? Que Pessoas, incrível. a universidade também, né? Sim. E eu, claro, eu não podia ficar, a luminotécnica não podia ficar na fila do fundo, porque eu sou amostrada. Então eu digo, então eu vou estudar. Eu não posso ser a menina do fundão da classe, né? Entendeu? Então, Sim. nesse sentido, sempre aquela síndrome de não fazer com que a profissão da gente, a gente parecesse uma farsante naquela equipe de experts, porque essa vivência, o light design era um profissional desconhecido, então era muito importante que a gente tivesse uma postura altamente responsável e de aprendizado e de escuta, né? De escuta, Uhum. sobretudo escuta, viu, Juliana? Porque eu Imagino. escuto muita gente zangada com os técnicos do patrimônio. Eu não. Eu sempre escutei. E eu acho que aqui no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a gente tem um grande profissional nessa área de iluminação, que lamentavelmente ele não cabe para o Brasil todo, porque é muita coisa para um único técnico com uma formação tão boa. Nossa, é Mas verdade. a gente tem o Leonardo, que ele é engenheiro. Ele é do IFAM de Minas Gerais. Um Ah, grande tá. profissional, entendeu? Que durante muitos anos, praticamente todos os projetos nessa área de iluminação passavam pelo crivo dele, porque ele era a pessoa que tinha a maior expertise dentro dos órgãos de patrimônio, entendeu? E fora isso, né, Ju, aí a gente vai, se reporta aos documentos franceses, né? São a grande experiência. Ouvi muito o Louis Clerc, o Narboni, né? Uhum. Aqui no Brasil, um dos primeiros escritórios que a gente teve uma grande afinidade e admiração que quando eles fizeram o Municipal de São Paulo foi na época que somos amigos tanto da Neide como do Plínio, mas na época que eles eram Sens e Godoy, a gente estava iniciando e eles já faziam coisas maravilhosas nessa área. Então, esse pessoal todo, o Isaac nos ajudava nas consultas, o Solano, a Silvia Bigoni, Que né? legal. Porque a gente precisava se respaldar para fazer interferências de tanta responsabilidade, né, Ju? Com certeza. E precisa aprender muito a história da arquitetura e a história do país, a história em si, né? Para poder trabalhar com isso, né? Exatamente. Então, cada obra dessa, a conceituação, ela vem exatamente disso, da interpretação do bem. Então, você precisa ter uma Uhum. pesquisa histórica de alta, profunda e de qualidade, e Uhum. depois você fazer a parte interpretativa a partir dos documentos da Unesco, as cartas patrimoniais, né?
porque ali é onde você vai poder fazer todas as análises do bem. Do mesmo jeito que um arquiteto de intervenção do restauro Uhum. trabalha num bem histórico, o arquiteto de iluminação ele tem que seguir as mesmas regras, não é? Então, avaliar a sua intervenção, o quanto você pode intervir naquilo. É melhor intervir ou deixar no escuro, né? Uhum. Se perguntar sempre. Não se pode nunca, por exemplo, eu vejo assim, quando eu vou conversar com meus alunos, eles já são, a minha penúltima cadeira do curso, onde eles já aprenderam grandeza, já aprenderam arquitetura residencial, comercial, parará, parará, aí chega em patrimônio. Aí a senhora não vai dizer nenhuma norma. Eu disse, olha, gente, as normas, você já, as normas normais que a gente usa, né? A vigente aí, certo? Uhum. Agora, aqui, mais do que qualquer coisa, isso é feito interpretação de texto. O que eu vou ensinar a vocês É é sensibilidade, né? sensibilidade. A gente vai, então, como eu tenho algumas obras de relevância aqui, tanto em museus como em patrimônio, fica muito legal, porque a gente faz uma parte teórica lá em aula e depois a gente vai para Uhum. campo a pé, para eles Nossa, que legal. voltarem e fazerem a interpretação deles, entendeu? Gente, fiquem sentados aqui na praça, olhem, observe o que é que você valorizaria, o que é que não valorizaria. Vocês façam uma pesquisa de qual é o momento da arquitetura, da construção desse edifício, entendeu? Sim, É bem legal, mas você vê que os alunos chegam numa especialização no seu penúltimo módulo e eles acham que eles vão encontrar uma receita de bolo. E, na verdade, isso é um trabalho que você precisa ter um embasamento teórico muito grande por trás, né? uhum. Mas, sobretudo, você tem que exercer a sensibilidade e a interpretação de Com forma certeza. a não intervir na integridade do bem. Na visualização noturna, você tem que deixar. Então, assim, você, um arquiteto de iluminação, eu digo muito aos alunos, gente, a tecnologia está aí para nos ajudar, mas você tem que entender e ter respeito ao bem histórico. Você não pode aplicar tudo que você aprendeu num Uhum. edifício de patrimônio. Vocês terão outras oportunidades no seu cliente comercial, no bar, no restaurante, no hotel, intervenções urbanas que nós tivemos como via arquitetura, nós tivemos grandes oportunidades aqui, porque a gente tem Natal, Carnaval, então Natal a gente fez natais belíssimos de intervenção urbana com Peter Gasper, que era nosso grande amigo, né? A Que gente demais. convidou ele, fizemos no centro histórico. Parecia que a gente não era no tamanho de Lyon, porque os recursos no Brasil e no Nordeste do Brasil eram bem menores, mas a ideia de Sim, Peter era essa, entendeu? E depois que que Peter legal. não veio mais para cá, a gente fez com outros as pessoas que faziam outras intervenções, outros designers, né? Então, essa Uhum. experiência da intervenção urbana de luz, ela é bem importante para o patrimônio. Se você faz isso no centro histórico, porque você entende como é que aquele edifício histórico ele vai dialogar com a cidade noturna, não é? Como é que Uhum. aquilo pode ser um atrativo, não é? E precisa haver uma proporcionalidade também entre a iluminação da fachada desse edifício histórico e o entorno, não é isso? E eu também queria que você comentasse sobre um. Você me deu um exemplo uma vez de uma igreja que você iluminou e que não podia fazer uma iluminação muito grande dentro, porque ela é de um período histórico em que a igreja não era muito iluminada. Então tem que haver também coerência com o período em que ela foi construída, né? Exatamente, uma igreja barroca, né? A gente vai ter até a oportunidade que eu trouxe algumas imagens, né? Que você vai me ajudar Vou. a apresentar. É exatamente isso. O barroco, ele era soturno, ele era denso. Essa ambiência, né? Quem vai ali para introspecção, para rezar, para elevar o espírito,
ele não pode sair dessa ambiência do barroco, né? Ele tem que se Uhum. sentir realmente dentro do espírito que o barroco queria para elevar a alma da pessoa. É como uma igreja gótica, né? Sim, sim. Então, então, assim, a gente vai no sentido de não perder a originalidade dessa ambiência, que é o que traz a emoção do barroco para essa vivência espiritual nossa, né? Então, é Uhum. importante você pesquisar que fontes eram usadas. Eram vela, era óleo, como era essa chama? Que cor de Uhum. chama a gente teria nessa época? Qual a temperatura de cor? Porque aí você tem que trazer para a vivência do século XXI. Mas com Sim. toda essa intenção, há 2 semanas atrás, eu tive numa obra de uma, assim, de uma igreja maneirista, que eu fui convidada para interferir. Não está em andamento, não, mas a construtora, por acaso, colocou lá. É maneirista, é muito singela, tudo, mas colocou uma iluminação. Eu disse, gente, isso é posto de gasolina, pelo amor de Deus. Você, aquela iluminação com uma cúpula transparente, com uma lâmpada muito branca. Eles não fizeram por maldade, porque não tinham orientação, entendeu? Na Sim, entendi. ocasião. Aí eu fui convidada para ver a instalação. Eu disse, não pode, vocês tiraram a ambiência de um bem que tem quase 500 anos, não é? Nossa. Nunca uma igreja poderia ser iluminada. Aí realmente as pessoas começam a refletir e compreendem. Então, a gente, como profissional, cabe a gente a não aceitar determinado tipo de imposições. Quem tem que educar somos nós. Uhum. Você sabe que eu falo muito, você vai me controlar, mas a intenção é sempre a educação, sabe, Ju? Porque eu Sim. acho que o nosso trabalho ele só vai ser compreendido realmente se nós conseguimos educar esse público que vai consumir esse tipo de serviço, que é extremamente importante e que muita gente não sabe, Sim. para o bem-estar do usuário, seja ele em bens históricos ou qualquer outro espaço, privado, público, não é? Precisa do nosso olhar e da nossa orientação, né? Porque Nossa muitas pessoas nem se dão orientação. conta realmente. Não, elas não se dão conta de que por que é que elas ficam sem dormir, toda essa questão, né, Uhum. que a gente tem a questão da temperatura de cor, que eu acho que é um fenômeno. Um erro de Sim, temperatura de cor, ele não só acaba o projeto, como ele acaba a saúde do usuário, né? verdade. E Entendeu? toda a experiência, o bem-estar, o projeto, fica tudo arruinado, né? Arruinado, não é? Então, eu quando eu passei 20 anos trabalhando muito, Ju, a gente trabalhava muito, e todas, todas três, todo mundo muito preciosista, só que eu excessivamente, entendeu? Porque quando acharam, não, você é de gêmeos, não vai conseguir fazer isso, não. Aí eu digo, o quê? Você já viu meu guarda-roupa com todos os meus cabides para um lado só? Então, aí foi quando eu fui ser a gestora da qualidade do escritório e fui fazer especialização em gestão da qualidade. Eu queria largar tudo para Olha. ser auditora da qualidade, porque eu adorei aquilo. Organizar minhas pastas, meus projetos, não é? Então, isso deu uma sobrecarga emocional muito grande para mim nesses 20 anos, Imagino. porque lidar com a deseducação de quem estava contratando o nosso projeto, eu à frente de obras de patrimônio de alta importância, não é? E tudo isso eu estava sempre. As pessoas não convidam você porque vão ter que contratar, não convidam você para supervisionar porque vai ser um custo a mais. Quem ganha a implantação da obra?
e eles vão querendo que você desapareça da face da terra. Não vou dizer que eles querem que você morra, porque isso não é o certo, não é verdade, porque eles nem lhe conhecem. Mas se eles puderem esquecer que um dia existiu o projetista para não ficar no pé, porque a verdade é essa. A gente Sim. tem o compromisso de levar os nossos filhotes até o primeiro ano eu não digo não é quando inaugura, não. Porque no primeiro ano, pós-inauguração, você tem que capacitar a equipe que vai cuidar daquele projeto, porque senão, na primeira troca de lâmpada, você perde todo Já aquele vai. esforço, né? Verdade. Que às Tudo, vezes tudo são errado. 5 anos, né? 10 anos, Sim, enfim. muito E bom. fique à Márcia, vamos. vontade, Não, diga. eu pensei da gente começar a apresentar os projetos. O que que você acha? Eu acho ótimo, porque aí podem surgir mais perguntas e as Sim, pessoas vão se motivando, ao tá invés de bom. ficarem só me escutando com esse lero-lero. Vai ser lero-lero com imagens, não A é? gente vai batendo um papo e tirando dúvidas aqui em cima dos seus projetos. Deixa eu Pronto, colocar eu aqui espero. então. Eu vou projetar, tá bom? Tá bom, Juju? Já tá aparecendo aí? Sim, sim. Olha, esse lançar a luz sobre o patrimônio é um título que eu usei numa das minhas palestras, que é muito pertinente, né? Eu acho que Uhum, por meio da luz, né, a gente consegue dar visibilidade e fruição a esses edifícios históricos. A gente uhum, consegue revitalizar centros históricos, integrar em circuitos turísticos. Então, a partir dessa frase, né, eu acho que a gente pode encontrar uma estratégia de valorização e preservação das áreas históricas, dos centros históricos das cidades, né? Então, dentro dessa abertura aí que eu estou dizendo, você colocou aí, eu queria dizer, né, que a maioria das pessoas aqui, todas, tem um entendimento do que é o patrimônio, né? Mas hoje em sim. dia a gente ultrapassa a questão de chamar somente patrimônio histórico, né? O Uhum, patrimônio histórico seriam bens materiais móveis e imóveis, né, de uhum, valor artístico e cultural, mas hoje a gente já faz tem a definição que é da própria Constituição, que é mais ampla, né? Que a gente fala de patrimônio cultural, onde a uhum. gente também atrela tudo isso à questão imaterial, que é exatamente essa ambiência subliminar desses espaços, de todas as camadas da história que passaram por ali, todas as manifestações culturais, né? Por exemplo, uma igreja, as procissões, né? Como eu tive a oportunidade de fazer a Concatedral de São Pedro dos Clérigos, que tem o Pátio de São Pedro, quantas manifestações culturais não ocorreram. Eu mesma tem coisas assim que eu digo, esse ano eu vou fazer isso. Esse ano, graças a Deus, antes da pandemia, eu fui lá na tradicional queima da Lapinha, que é a coisa mais linda do mundo, no dia 6 de Olha, janeiro, entendeu? A igreja toda iluminada, e eu lá, e eu me emociono muito com essas coisas. Eu acho que a vida é isso, né? A gente entender sim, assim que a gente fez alguma coisa, que revitalizou algum lugar e que isso está servindo para a sociedade, para a comunidade, né? Eu acho que é por isso que o patrimônio me encanta tanto, porque é um trabalho que vai além do profissional, é um exercício de cidadania, viu, Ju? É isso, com essa certeza. dedicação, né? E Então, a preservação do patrimônio, ele é a preservação também da história da própria sociedade, né? É a história viva ali, todo isso, acontecendo na cidade ao vivo, né? Mesmo. isso é a preservação da memória dessa sociedade e a gente tem a obrigação de passar isso para as próximas gerações, porque se nós tivermos, né, essa oportunidade, e uma Sim, sociedade, Juliana, essa especialização de museologia social foi fantástica para mim, porque
Eu me aproximei da antropologia, da sociologia, que fazia anos que eu não via. Então, assim, é uma sociedade que não tem identidade, que não tem pertencimento, que não preserva a sua identidade, ela enlouquece. Quer dizer, se você lê os autores da antropologia, você fica assim, meu Deus do céu, como é que a pessoa não tem esse sentimento? É sinal de que ela não é conectada com nada, ela não é de lugar nenhum, entendeu? Olha, Então, é a questão do caráter mesmo da sociedade, ele fica meio perturbado se você não tem patrimônio preservado, viu? É uma perde coisa as raízes, incrível. né? Exatamente. É por aí, Juju. Vamos Nossa. passando, né? Vamos, Que tem vamos. mais imagens. Ah, isso aí é só uma imagem do nosso Marco Zero, né? Eu gosto muito de Uhum. dizer que meus projetos, eu procuro dar uma assinatura a eles. Eu acho que cada um de nós, como life designer, a gente deve buscar isso, né? Eu tenho muito orgulho de ser pernambucana. A gente aqui assim, Pernambuco é a maior avenida em linha reta, é o maior carnaval do mundo, bloco do mundo, é tudo assim, entendeu? Então, a gente aqui tem um grande artista falecido, né, que fez esse projeto da Praça do Marco Zero da cidade, e que Uhum. morou, ele morreu até na França. Ele viveu aqui uma parte da vida dele, depois ele foi para a França. É o Cícero Dias. E ele Ah, dizia assim, ele fez tudo no mundo, mas ele dizia, eu vi o mundo, e ele começava no Recife. E é olha isso que lindo. mesmo, entendeu? A gente vai para qualquer lugar, mas a gente sempre tem uma questão identitária muito forte. E eu acho que tem a ver com essa carga enorme que a gente tem aqui de história, né? De E história. história muito bem preservada, né? E que a gente faz questão de contar, de passar para os filhos, de levar para mostrar, entendeu? Então, Uhum. isso é bem interessante, como isso dá uma energia diferente no exercício profissional, Com como, certeza. como light designer, né? Pode É uma passar. cidade maravilhosa. Vamos lá. Obrigada. Olha, aí a gente fala, né? É a questão do iluminar o patrimônio de forma a conectar para valorizar, né, esses edifícios e essa energia, essa vitalidade dessa conexão é que exatamente a gente vai conseguir levar pessoas, né? Essas Uhum. pessoas vão se sentir bem nesses espaços e toda essa energia positiva que as áreas bem iluminadas e esses edifícios integrados vai trazer, isso vai repercutir na boa conservação, não vai existir o vandalismo, as pessoas Verdade. vão ter orgulho daquilo, não vão deixar, né, depredar. Então, tem a ver com uma estratégia de preservação também. O fato de Com certeza. você iluminar os edifícios históricos e, se possível, num plano maior que integre-os, não sejam iniciativas isoladas, né? Pode Uhum. passar, É, Ju. eu também, o que me ocorreu agora, né? Se a gente estiver trabalhando por mais que haja o restauro num edifício e seja restaurada a fachada, interiores, mobiliário, acabamentos, enfim, a iluminação é o que vai amarrar tudo isso para efetivamente criar ambiência, né? Se a iluminação estiver inadequada, não adianta todo o resto estar muito bem restaurado, vai ficar esquisito, né? Porque é exatamente isso, é o sentimento, né, do ser humano. Você não vai para lugares, o escuro é o escuro, é o desconhecido, não é? Sim, Então, os centros históricos, eles precisam dessa vitalidade, né? Para que eles não se tornem áreas abandonadas, né? Para que as pessoas queiram ocupá-lo, né? sim, sim. Então, é muito importante não só você restaurar, mas você criar uma outra movimentação noturna para essa área, para que ela não fique à mercê do vandalismo. Né? Porque se você, Uhum. por exemplo, esse trabalho que eu vou
vou mostrar aí. Foi assim, dessa sequência que eu falei para você, Parque do Carmo, Passa Alfândega. O seguinte, eu estou fazendo meio que cronologicamente aqui. O seguinte seria o Forte das Cinco Pontas, que foi mais ou menos 2006, né? Eu falei 2001, 2003, esse é 2006. Tá. Essa área, né? Essa área é uma área bem no bairro de São José, é bem centrão, assim, perto do Mercado de São José, daquele centrão assim, comercial, Uhum. é, lá aqui no Recife. E ela tinha uma população de rua assim muito grande aí, sabe? Tá. Muito, muito grande, assim. Então, isso era uma área bem perigosa da cidade, certo? À noite, ninguém tinha coragem de passar aí, porque realmente era muito deserto, era escuro. A iluminação urbana, nessa altura, em 2006, ela era toda a vapor de sódio, bem lúgubre, assim, o espaço com muitas pétalas apagadas, né? Olha. E esse forte, ele é de 1630, ele é da época dos holandeses, porque aqui nós tivemos colonização holandesa durante uma Holandês. porção de tempo. Inclusive, viu, gente, para quem não sabe, os holandeses, os judeus que foram expulsos aqui com os holandeses, porque eles ficaram aqui fugidos da Inquisição. Aí os holandeses permitiam, porque eram comerciantes. E eles foram embora e o navio se perdeu. Em vez deles chegarem na Holanda, sabe o que é que acontece? Vocês vão dizer que é mentira minha, coisa de pernambucano. Eles fundaram Nova York, somente. Tem o nomezinho deles lá, tem um cemitériozinho lá em Nova York. E Sério? eles Eu não sabia chamaram dessa história. Nova Amsterdã. Pode entrar no Google e ver Olha. que Nova York já foi Nova Amsterdã. Foram dois navios que saíram de Recife de volta para Amsterdã e se perderam no Mar do Caribe. Um pirata pegou e levaram ele para os Estados Unidos da América e lá se fundou Nova York. Veja que história linda, você Puxa sabia vida. disso? Não, não sabia. Muito bom. Mas, enfim, tudo aconteceu aqui em Recife, viu? Sim. Foi de Recife para o mundo, viu, Juju? Mas, Tem muita enfim, história. é muita história. Então, aqui o que acontece? Esse forte ele foi primeiro um forte de taipa, na época dos Uhum. holandeses, e depois, no século XVIII, não, século XVIII não, ainda depois que os portugueses expulsaram os holandeses, no fim do século XVII, ele se transformou nesse forte aí, certo? Tá. Que Certo. é um forte construído com pedras, né? Pedras e Certo. rebocado com arenito e cal. Né? Mas Uhum. anteriormente ele foi de taipa, na época dos holandeses. Então, Tá. esse forte é uma joia, quer dizer, século XVII, né? Sim. E já foi prisão, já foi uma série de coisas, e finalmente, nos anos 80, ele se tornou um museu, onde ele guarda o acervo iconográfico da cidade, peças da Revolução, porque a gente também já foi independente, viu? Aqui, no século XIX, viu? A gente já proclamou a independência por alguns minutos. E muitos dos revolucionários foram mortos aí nesse forte, né? Olha. Então era assim, precisava dar uma limpada na energia desse lugar. A verdade é essa, porque era um lugar pesado, certo? E a Sim. gente foi fazer parte dessa equipe de restauro entre 2006 e 2007, eu acredito. E a primeira missão foi convencer o poder público, não sei se vocês estão vendo uma bolinha vermelha aí, é como era a iluminação Na foto de do cima, né? Uma bolinha vermelha em é, volta do poste. a iluminação do forte era assim, esses postes com um bocado de projetor de vapor de sódio jogando para ele e a gente morrendo, que a gente já tinha ido ver os projetos de Narboni, de Louis Clerc, né? Aí fazia, Sim. meu Deus, isso pode acontecer na minha cidade, né? E aí
convencer o poder público de que aquela área, com tanta degradação, poderia ter embutimento de iluminação no fosso do Olha, fosso, não é né? fácil convencer isso. É. Então ele era assim, cheio desses espetinhos em volta com vapor de sódio, e hoje em Uhum. dia ele foi todo. Posso É, passar? pode. Aí esse, pronto, essa foi a intervenção que a gente fez de fachada, né? Onde você está vendo aqui, aqui é o defeito que virou Opa. efeito. Porque, na verdade, a gente eram umas luminárias à época dadas no piso, de um grande fornecedor europeu que lamentavelmente saiu do Brasil hoje. E aí, na ocasião, como o projeto foi feito em 2007, só foi implantado em 2012, a planilha não deu mais para fazer a aquisição da peça de embutido sólido. Teve que ser um projetor, que era mais barato. E a gente teve que Tá. criar um fosso, né? E esse fosso, a luminária sendo esbutida e o furtar. Tudo isso vai acontecendo, viu, Ju? O projeto era um, Por isso que você e fala, é um filho aí, mesmo, né? Tem um monte de coisas durante a aí a gente história até teve. a execução. E aí você imagina botar uma grade num negócio desse. Olha o que aconteceu ao colocar a grade. A uniformidade da luminária, não é? Verdade. Aí Parece a que é um gente. efeito da luminária, né? Que tem fachinhos ali, mas não é isso. Isso é uma grade que teve que ser colocada nos fossos, a gente desenhou um fosso profundo, onde a gente colocou um projetor articulado, um Uhum. refletor assimétrico, e essa época era de iluminação tradicional, era vapor metálico. Tá. Então a gente fez a medição do entorno, o forte é a cal, a gente fez toda a medição do entorno, que era baixa demais, só tu imagina. E a gente, o IFAM ia para os testes e a gente com o luxímetro para não deixar mais do que 3 vezes o contraste em relação à área externa, entendeu? Para não se Principalmente sobressair muito, é isso? isso, isso, isso. Tá. A sutileza na hora da medição para que aquilo seja uma coisa mais natural, não seja, né? A gente teve um Sim, sim. cuidado, não sei se você está vendo aqui, o fosso hoje é a grama, não é água, né? Aí tem Uhum. essa plataforma de entrada, aí a gente soltou ela com a luz para dar essa fluidez, essa leveza. Muito Aí bonito ficou esse efeito. o projeto que nós fizemos é um projeto de tecnologia tradicional. Depois o poder público fez uma intervenção dentro do nosso projeto, até sem consultar nada, quando a gente soube já estava acontecendo. E Tá. aí trocou por LED, mas nós não tivemos conhecimento dessa outra intervenção, entendeu? Mas Sim. esse foi o nosso projeto. Pode passar. Tá. Aí isso é internamente, né? Aí a gente Muito bonita entra, essa foto. aí a gente tem um pátio, né? O pátio onde todo mundo era fuzilado, minha filha, era aí. Aí eu disse, pelo amor de Deus, tem que ficar um pátio leve, Sim. vamos levantar a luz aqui desse negócio. Então, com essas palmeiras sempre foram muito questionadas, porque o pessoal diz que não é original, tudo. Eu disse, mas, gente, olha, isso já é um ambiente, né, com uma história tão densa. Não tirem as palmeiras. Vamos Uhum. fazer exatamente isso, é levar aqui a Dá mais energia leveza mesmo, né? não é? E Então a ficou gente usou a lindíssimo. uplight aí Tá. e colocamos uns projetores, conseguimos, porque já que não eram palmeiras preservadas, eles permitiram que a gente colocasse o projetor com a abraçadeira que não feria a gente criou um detalhe para não machucar a palmeira, mas o projetor vem da própria palmeira,
certo? Ai, que lindo. Isso é o efeito Moonlight, não é, Márcia? É, exatamente, é. Parece realmente que a lua tá atrás da palmeira e né? Isso, A luz tá isso, vindo. isso. Uhum. A gente tentou, viu? E no final, a iluminação da fachada, ela acontece quando as janelas são abertas e a luz interna vai dialogar com esse pátio, né? É uma conversa Uhum. aí entre a luz interior e a exterior. Nem tudo você ilumina, você tem que dar prioridade, né? Sim, Entende, Juju? vamos lá. Menina, eu estou ainda no primeiro projeto, ainda. Pronto, essa é a outra o outro lado do pátio, onde a gente ali tem um auditório, e aí você veja que a gente não bota luz na fachada, a gente bota luz por dentro da circulação, e essa é uma luz de piso que lava a parede interna, e nisso você vai criando camadas, né? Que lindo. Camadas, né? Para Então, que aqui possa. nesse muro externo não tem luz nenhuma. A Não, única luz que tem luz aqui fora nenhuma. é o que tá na vegetação aqui. Isso. A luz aí é interna, né? É uma silhueta, né? Fez Sim, silhueta, sim. né? Pronto, Lindo. pode passar, Juju. Sim, deixa eu Vamos lá. dizer que aqui é o interior. Esse trabalho eu não desenvolvi só, foi no meu antigo escritório e foi em parceria com a arquiteta Beatriz Esteves, que era minha sócia na época. Só que ela ficou na parte da concepção, que era maravilhosa. A parte dos outros 6 anos para o negócio ficar ficou. Eu Ficou disse, com você. é por isso que eu digo a ela é a madrinha, eu sou a mãe. Pronto, É não é isso. verdade? E na área Então, interna vocês também fizeram sim, intervenções. sim, aí a gente fez tudo. Esse a gente fez tudo, sala de diretoria, auditório. é, e aí, na ocasião, eu propus cenários na época, mas eles não fizeram, minha filha. É uma caixinha que o DIM é dentro lá da caixinha e que na época que a gente fez ainda era lâmpada par 20, aí depois a gente conseguiu trocar pela par 20 LED, entendeu? Tá. A gente teve o cuidado de usar equipamentos com anti-ofuscante, que o sistema fosse flexível, mas não tinha condições de fazer coisa muito inusitada, não, entendeu? A gente Uhum. tentou dar o mínimo de estrutura para o museu, que é um museu municipal. Aqui é um sistema de trilho, então, é isso? Para Isso, essas trilho. luminárias? Até para não agredir muito o teto, é essa a ideia. Isso. Isso foi bem combinado com a arquitetura, com o arquiteto de restauro, né? Porque eles interviram Uhum. também nessa coisa. Ele queria um sistema assim e que fosse flexível e que a luz eles tivessem a opção de luz lavada e luz focal. Então, por exemplo, eles têm mais spots do que eles usam. E aí, dependendo da exposição, quem faz o design da exposição usa o material do museu, Ah, considerando tá. as disponibilidades de projetores. Eles têm kits, né? Que pode ser usado Entendi. Que dependendo legal. da exposição, né? Tem uns É uma projetores flexibilidade que o também. trilho dá, né? Isso. Agora sim, eu queria, né, que pudesse fazer cena. Eu propus cenário para muita gente aqui, ninguém nunca faz, viu? Mas depois eu lhe conto É essa mais parte. difícil. Pode Isso, viu? passar? Pode, Juju. Tá bom, vamos lá. Aí a tal igreja, né? A Concatedral de São Pedro dos Clérigos fica no Pátio de São Pedro, aqui centrão do Recife. É um caminho assim, se a gente for em linha reta saindo da porta do, do museu, a gente vai, passa ainda por uma igreja que é a do Pátio do Terço, depois a gente chega no Pátio de São Pedro, né? E Muito bonita. esse trabalho é uma igreja barroca do século XVIII, certo? É uma joia, viu? O pessoal de Portugal mesmo, quando chega aqui, diz: olha, gente, a gente tem muito pouco barroco hoje em Portugal, porque a gente optou pelos maneiristas, pelas igrejas, pelo patrimônio maneirista.
E essa é considerada uma das grandes joias do barroco brasileiro, né? Então, essa igreja fica num pátio. A ideia foi iluminar, você veja que tem a iluminação das torres, porque toda igreja, foram 3 igrejas nessa equipe que eu entrei. Essa, a igreja do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio e a Conceição dos Militares. Essa foi a primeira que terminou, porque essas obras foram interrompidas e essa daqui levou 8 anos para ser entregue. Entendeu? Nossa, A outra, 9 anos, e a outra, 10 anos, vai ser entregue em breve. puxa vida. Aí, é muito difícil, Ju, mas é porque eu adoro, viu? É difícil. Mas o Aí resultado é você muito vê, gratificante, né, Márcia? é, principalmente porque você consegue dar vida a um lugar que poderia ficar abandonado e ter uso, né? Então, eu acho que isso é o melhor. Então, nesse pátio, uma pena que eu não botei a foto aí do dia da queima. A queima da lapia faz aí na frente. Então, essa foto não foi muito feliz, mas aí fica. Os campanários têm luz por dentro, né? Que é uma luz com a Uhum. tonalidade sódio. A gente tem as cúpulas mais brancas, a 4000K. A cantaria, né, dos pilares, ela tem uplight, que eu não sei por que não está aparecendo muito, podia estar apagado nessa foto, não sei. Você veja que a balaustrada, eu botei também iluminação de cor dourada por dentro Uhum. das janelas, não é? E eu pedi no projeto, mas não colocaram, porque dependia da municipalidade. Seria um projetor a longa distância para fazer uma luz de preenchimento na igreja, né? Então, o que, na minha opinião, né, como crítica do trabalho que está implantado lá, ele ficou sempre um trabalho dramático. Ele não. Entendeu? Porque aí Sim, está muito realçado o detalhe, mas não existe a iluminação de preenchimento dessa fachada, entendeu? A entendi. gente tem que se conformar com muita coisa, mas é assim mesmo, nada é perfeito. Mas tá lindo. E nessa fachada, Márcia, então a gente tem 3 temperaturas de cor aí. A gente tem 4000 Kelvin, uma luz mais dourada lá dentro e a fachada em 3000, é Isso, isso? isso. A fachada é em 3000, as luzes por dentro é um sódiozinho, é, né? Acho que é 2.400K, uma coisa assim, 2.300 por aí. E a cúpula, olha, tem foto hoje em dia de drone dessa cúpula, porque eu não achei para lidar. Visto ao longe, assim, porque essa região da cidade é cheia de igrejas, entendeu? Eu tinha esse sonho de fazer um circuito de torres sineiras, entendeu? E Tá. fazer uma iniciativa que os sinos tocassem ao mesmo tempo, mas isso tudo é sonho. Ai, que Um dia a demais. gente faz, viu? Nossa, esse E aí, exemplo é muito legal de mistura de temperatura de cor, que foi não muito é? feliz, né? Ficou muito bonito. Ah, obrigada, Ju. E aqui, essa aqui é a Capela Mor, né? Que a gente, eu peguei em especial essa foto, que apesar de estar pequenininha, mostra. Essa luz que vocês estão vendo nessa talha, essa talha maravilhosa que é dessa Capela Mor, que agora a igreja está fechada de novo, gente, porque vão fazer a adoração desse altar. Ela abriu em Nossa. dezembro de 2017 e encerrou agora, porque houve outra licitação pelo IFAM e agora vão fazer a adoração. Ela ficou aberta há 3 anos, né? Vai agora restaurar de novo. Mas para botar o dourado na Capela Amor. Aí tem 2 óculos, né? Que é aquelas aberturas circulares na lateral, que por onde entrava a luz, por onde entra a luz natural durante o dia, né? E aí, à noite, eu pensei exatamente numa luz rebatida, refletida de baixo para cima,
eu querendo mostrar ali. Tá entendendo, Ju, onde é? Tô Essa, entendendo, na parte quase como superior se aqui, fosse né? uma borboleta, né? Uma borboleta. Sim, sim. É exatamente o desenho da luz diurna que entra durante o dia e à noite a gente coloca isso. Eu vou colocar um momentinho que eu vou colocar para carregar, viu, Lulu? Porque eu tenho Tá bom, receio que. tá bom. Licença, gente. Um momento. Não Então ali você acontecer da gente reproduziu perder. o efeito da luz natural. Pronto. Então, nesse Oi, Ju? ponto, Márcia, você reproduziu o efeito que a luz natural faz durante o dia, você levou isso para a noite dentro da igreja, foi isso? Sim, nesse caso, sim. Agora, você pode colocar outra imagem, que é a gente olhando do Coloco. altar. Ali no fundo é o. Não, essa exatamente olhando do coro, né? Isso daí Tá. a gente tá lá em cima no coro, aí a gente vê a nave, a capela lá na frente, né? Uhum. E essa ambiência que a gente usou uma luz refletida nas paredes brancas, né? E a gente tem nessa, eu acho que estava em obra ainda essa foto que eu te mandei, Ju, mas tem spots com lente com antiofuscante, honeycomb, Ah, tá. Mas aí então voltado. tudo nessa igreja é luz refletida. Mas eu coloquei, tem saindo desse mesmo local onde tem a luz refletida, eu coloquei uns spots para a área dos bancos, Ah, certo, tá. porque para dar 300 lux, porque vai muita gente de idade, né? Uhum. E o próprio pessoal da arquidiocese lá na Capela Mor, que tem uns bancos de jacarandá, eles tinham dificuldade de leitura. Certo. Então, a gente fez, mas de uma forma que houvesse um controle de ofuscamento muito grande, entendeu? Mas a Uhum. maioria. Aí o pessoal faz, essa pintura do teto. Eu tenho esse impasse muito grande. Pode ser que daqui a 10 anos eu tenha a solução. Mas essa pintura do teto é a coisa mais linda do mundo. O nosso projeto inicial, ela tinha uma luz refletida, que é uma pintura de João de Deus Sepúlveda, que é uma raridade. Aí não colocaram, exatamente por questões de manutenção, não sei o quê, parará, e resolveram tirar. Mas Puxa. todo mundo que chega, meus alunos, todos, falta isso. Aí eu agora estou fazendo um curso com o professor Jean Blinks, que é do curso de Vismar. E uma das coisas que ele mostrou foi uma intervenção de iluminação na cúpula da capela da São Basílica Pedro. de São Pedro, foi. Exatamente. Ela sem a luz e ela com a luz, a questão da ambiência, né? Aí Uhum. eu disse, meu Deus, graças a Deus que eu não iluminei a pintura da São Pedro, porque eu vou precisar ainda estudar muito para ver se eu vou estudar vou iluminar. E tá vendo, quer dizer, faz 10 anos que eu fiz esse projeto, eu ainda entro lá, Ju, E e ainda isso te deixa inquieta. eu ainda fico refletindo. É assim, você não se desfaz de um projeto desse não, viu? É por Com aí. Pode certeza. passar, viu, querida? Vamos lá. Aí a vista é o contrário. É a vista Uhum. do altar para o coro, certo? Ah, Então ali dá você para ver um vê spot virado para baixo, do lado esquerdo, não é isso? isso. Uhum. E essa solução ela se repetiu depois na nave da igreja, viu? São os spots bem pequenininhos, com ofuscante bem direcionados para a área dos bancos, para leitura, Tá, entendeu? Então, excelente. e ali em cima você veja o óculo e a mancha de luz na talha, né? Lá em cima, no teto, tá lindo. Sim, e tá uma iluminação bonita, tá sutil, não tá super iluminado, tá Não, suave, né? não.
a pessoa sente bem quando tá, Isso. É. apesar de ser uma igreja assim pesada no sentido de que ela é muito trabalhada, né? Um trabalho Uhum, belíssimo, né? sim. Mas a iluminação tá tudo a ver. Ah, Posso passar? pois não, pode sim. Tá. Márcia, só para falar, a gente está chegando em 59 minutos e 40 segundos da live. Eu acho que o Instagram não vai derrubar, tá? Porque eles aumentaram o tempo de live. Mas se por acaso cair, eu entro de novo, tá bom? Pois não, tá certo. Olha, gente, Tá. eu queria pedir desculpa a vocês. Tem uma foto aí que tem uma marca d'água, porque o, o fotógrafo ele achou assim que eu ia fazer não sei nem o que, a capa de um livro com essa foto. E aí ele me deu de presente a marca d'água dele. Mas essa iluminação dessa fachada, ela é em 3000K, viu, gente? Não é branca assim, não. É a Certo? marca d'água que Então, tá manchando um pouco, né? exatamente. Mas eu fiz questão de colocar essas duas imagens pelo seguinte: a gente foi. 2011, esse foi um projeto de tempo recorde. A gente foi convidada para fazer parte da equipe do restauro da sede do governo de Pernambuco, que é o Palácio do Campo das Princesas, certo? Esse projeto ele foi um estresse danado, porque são 3 edifícios e era tudo. Esse é o edifício principal, mas tem a Casa Militar e tem a Casa Civil do outro lado. E a gente fez Uhum. intervenção de tudo. Era um projeto com ar-condicionado, elétrica, restauro de bens integrados, tudo. E a gente nessa pressão, era telefonema todo dia do prazo. Por quê? Porque a gente entregou esse projeto em 6 meses. Foi uma doidice, eu à frente desse Nossa. negócio. Tinha verdadeiros. Minha querida Juliana, na etapa final, me deu uma moça chamada Juliana, me deu um suporte danado, especialmente nessa etapa de fachadas. Mas o que é Foi. que acontece? Antes de trabalhar esse edifício, ele fica na Praça da República, que é uma praça de Burle Marx, bem no coração do centro, no bairro de Santo Antônio, Ilha de Antônio Vaz, né, no centro do Recife. E ele tem a sede do governo, tem o Palácio da Justiça de frente para ele, tem o Teatro Santa Isabel, né? E tem o Liceu de Artes e Ofícios. Aí o primeiro que eu fiz foi o Palácio, eu fiz um projeto com o Palácio da Justiça que não caminhou ainda, e acabei de fazer um para o Liceu de Artes e Ofícios, né? É Então, tudo seu, então, ali na praça do Burle Marx. Ah, agora, a praça, o povo não faz, porque o problema que eu digo também, você trabalhar com patrimônio histórico, geralmente a maioria é bem público, certo? E Uhum. aí, nem tudo é integrado na cidade. Então, por exemplo, a parte da praça é uma secretaria municipal que toma conta, Ah, apesar tá. de ter a interferência do Instituto do Patrimônio Histórico, porque ela é tombada federal, né? Por ser uma obra de Burle Marx, ela é do setor de praças da municipalidade, entendeu? Uhum. Então, não existe. Agora melhorou muito, porque hoje em dia já tem uma Câmara Técnica, mas na época desse projeto não tinha nada disso, então ficou separado. São dificuldades que a gente vai encontrando. Né? Então, antes Sim. desse projeto de 2011, durante 4 anos, o grupo da gente, a gente era convidada, existia um trabalho social feito para a execução de projeto natalino na praça, com uma design, e a gente entrava na equipe dela para a gente fazer as intervenções na fachada do palácio. Então, o projeto natalino era praça e palácio, sempre Certo. com uma ação social, de alguém que ia executar os elementos. Uma vez foram os presidiários, outra vez foram
idosas, sempre faziam elementos natalinos, né? Que E a legal. gente fazia luz. Aí o que é que acontece? A gente foi treinando o olhar para esse palácio, né? E ele é neoclássico, porque ele é da segunda metade do 1850. Foi o grande Uhum. urbanista, ao mesmo tempo que Osman estava fazendo tudo lá em Paris. Ele estudou em Paris na década de 1840 e ele veio para cá que ele não queria mais nada com o pessoal daqui. Ele trouxe uma missão francesa, como foi para o Rio de Janeiro com Dom João VI, a gente na década de 1850 teve isso no Recife. E Olha. ele fez várias intervenções aqui, trazendo esse grande engenheiro que era o Louis Leger Vautier. Então, esse edifício ele começou em 1840 com um outro gestor, era o coordenador de obras públicas, era um coronel português, não é? Herculano. E aí depois o Conde da Boa Vista demitiu toda a equipe e colocou Vautier à frente de concluir o edifício em estilo neoclássico. Ele não era exatamente assim, não. Ele tinha frontispício triangular no Ah, passado, no tá. século XIX, entendeu? Então, com Sim. intervenções do século XX, ele se tornou eclético. Mas ele tem características muito marcantes. Ele tem uma base marcante, ele tem colunas, ele tem coroamento marcado. E a gente foi observando tudo isso ao longo dessas intervenções natalinas, que na época que não tinha simulação tão fácil, né? Até a gente depois teve a AGI e tudo, mas não se fazia simulação, sei lá, 2007, ninguém fazia simulação com tanta frequência. Aí a gente foi Uhum. entendendo mais da fachada do edifício. Então a gente entendia que a gente precisava mostrar que ele tinha volumes, que ele não era chapado. E que esse volume central tinha um pequeno saque, que ele era principal, que o edifício ele tinha uma base muito marcada, que era importante que tivesse uma uniformidade, Sim. e que a gente tinha que valorizar as balaustradas e as janelas. Então, você veja na iluminação natalina que isso está bem definido, como se fosse um diagrama de setas, né? O que é que a gente Sim. queria? Né? É um diagrama de setas isso aí, né? Claro que na época Maria Beatriz ficou muito zangada porque fecharam o brasão do governo lá em cima. Isso era aberto, viu, minha gente? Aí passaram a fita de LED na frente e tiraram os detalhes que a gente queria mostrar. A gente ficava, viu, Ju? Às vezes a gente ficava na rua até 3, 4 horas da manhã, sentada num banco, olhando essas coisas, acompanhando a equipe com o MOOC. Era muito legal. Eu Nossa, que gostei muito delícia. dessa época da minha vida. Trabalhava muito, mas era bem dinâmico. E aí, quando a gente, em 2011, foi convidada para trabalhar, a gente queria levar isso de uma forma definitiva, né? Agregando a tecnologia de LED Uhum. e agregando automação. A gente não conseguiu, né? E assim, no apagar das luzes é uma coisa que só eu vejo até hoje. Todo mundo diz, mas está tão bonito. Eu disse, mas não era assim, gente. Vocês têm que entender. Vocês vejam lá em cima, nas laterais, os panos laterais dessa fachada, que as fachadas ficaram todas em listras. E Uhum. embaixo não está, porque os pequenos projetores, a gente queria que ele tivesse dentro da janela, para marcar o contorno do contramarco, né? E eu não fui convidada para supervisão oficialmente, não. Eu ia para lá, assim, como uma ativista, querendo me jogar, entendeu? Eu vou entrar, E o pessoal da obra falando, não, não vai. não, tire ela daqui, entendeu? E aí, num deslize meu que não percebi, há uma semana da inauguração, instalaram esses projetores dessa forma.
Então, é isso que eu quero dizer a vocês, que é preciso ter sempre um acompanhamento muito de perto, gente. Por mais que isso seja detalhado, um projeto desse só no papel, ele não vai para adiante, né? Precisa ter um Uhum. acompanhamento bem efetivo. Pode passar, viu, Ju? Tá. Aí era só para mostrar, isso foi uma intervenção natalina, né? Como é importante a integração da luz do edifício histórico com a praça, né? Então a gente começou a perceber isso, né? Que não era só o Sim. edifício, ele também ia trazer vida, vitalidade noturna para esse edifício. A intenção dessa foto era exatamente essa. E que a gente tentou muito que essas palmeiras ficassem iluminadas, porque elas são exatamente a força do traçado de Burle Marx aí nessa praça, que é a Praça da República. Pode passar, Ju. Muito bonito. Aí a parte interna, né? A entrada, onde a gente tem esse vitral aí da Revolução de 1817, né? E aí a gente tem uma iluminação por trás dele com barra de LED, mas o palácio, hoje mesmo eu estava vendo na planta, a gente tem lá marcado, a gente usou todos os pontos iniciais e os lustres foram restaurados e a gente estudou um a um que tipo de lâmpada, já com a tecnologia de LED. Você veja que esse é um projeto de transição, é um projeto de 2011, né? E a gente, Uhum. ele E não inaugurou, foi 100% em LED, Márcia? foi. Os É embutidos só de piso também? não, na fachada a gente não conseguiu colocar os embutidos de piso em De LED, LED, tá. porque foi. E, inclusive, eles ficaram marcando aquela ogiva que eu queria uma coisa, porque é isso, existem as trocas, porque a planilha já não cabe mais, a planilha Uhum. orçamentária foi de 3 anos atrás, entendeu, Ju? Então, a gente chega uma hora que a gente tem que se adaptar, né? Então, a gente Claro, ficou claro. lá na frente, a base ficou em metálico, que era a Uhum. base para aquela parte inferior, né? A automação faz muita falta, porque, por exemplo, embaixo aquele gradil, ele à noite fica apagado e era para ser feito silhueta. A gente deixou Ah, uma luzinha por dentro que ela ficaria acesa a noite inteira, entendeu, Ju? Aí quando não botaram isso automatizado, então aí ninguém aí acende. ninguém acende, entendeu? Puxa, Aí fica que dó. complicado. Pode passar, viu, Ju? Aqui são os Na lustres parte restaurados, é isso? É isso, as tipologias que a gente encontrou, né? Uhum. Restaurou e a gente ia fazer a pesquisa. Na época, nem todo mundo tinha lâmpada pera, com soquete E14. Foi tudo pesquisa e fomos nos adaptando para alcançar o melhor resultado possível. É, a Aí pode oferta de passar. lâmpada LED em 2011 era muito menor do que é hoje, né? Muito menor. Aí é um pátio interno onde a gente usou, eu me lembro que a gente usou uma par 30 LED aí deu essa tonalidade por conta da cor pigmento, né? Deu essa tonalidade dourada nos corredores, que dá um efeito bem interessante, né? Como eu disse, a Uhum. gente tem que. E aqui à esquerda, ó, gente, é onde tem a barrinha de LED para aquele vitral da escada, por isso que eu botei essa Ah, foto. tá. Pois por fora, e aí então por dentro esse vitral fica mais Realçado. vistoso, no realçado isso. Isso, porque exatamente quando você entra, você vê aquela escadaria com vitral, entendeu, Ju? Pode Muito passar. lindo. Tá. Aí são as situações dos corredores com os lustres, né? Nesse primeiro corredor, de última hora, resolveram fazer a galeria dos ex-governadores aqui, então a gente teve que intercalar com os potes, né? Então, tudo isso era combinado com os arquitetos do restauro e essa obra foi gerenciada pela Velatura, a mesma que fez agora o Museu da Língua, né? Que eles são muito competentes. O Wallace era ali em cima para a gente não sair do script o tempo todo. E o prazo, né? Porque foi muito pouco tempo a gente entre projeto e obra.
né? Nossa, com certeza. Pode passar? Pode. Aí é um dos salões, porque o último pavimento é um pavimento museu, é cheio de salas assim maravilhosas. E num primeiro momento a gente manteve todos os pontos originais, arandelas e lustres. Mas Uhum. esse forro é um estuque trabalhado. E eu até hoje fazendo um trabalho, eu tinha, não lhe mandei Ju para a gente alterar mais, mas mostrando ele quando não era valorizado. Ah, Sem luz, ele não tinha essa luz. Aí a gente usou fita de LED a 2700. É isso que eu digo, esse rapaz que fotografou e botou um filtro que é complicado, porque na verdade é mais amarelinho do que isso, certo? tá. E é fita de LED que mostra o trabalho do teto. Nesse pavimento é a única intervenção nova assim, é o uso da fita de LED para valorizar o trabalho do estuque, certo? Lindíssimo. Lindíssimo. Aí, só falar uma coisa, lá naquela foto, a Deixa eu gente voltar. teve a ingenuidade de achar, tem várias salas assim, que a gente podia ter por cima desse estuque micropontos de fibra ótica para valorizar bens móveis, estátuas de bronze, vasos, certo? E aí Uhum. chegou-se à conclusão que a gente não poderia passar nada disso por dentro, porque esse estuque era muito frágil e poderia partir só com a Nossa, passagem dos cabos de fibra ótica. E foi a melhor coisa do mundo a gente não mexer nisso, viu? Tá muito bom. Pronto, pode passar que para o dor de próximo. cabeça. Vamos. É outra sala, né? Sempre nesse espírito, arandelas e luz refletida com lustre e luz refletida na sanca. Pode passar. Muito lindo. Aí a parte anterior, que dá para o rio, né? Com as varandas e onde tem outro jardim maravilhoso de Burle Marx, que teve projeto de iluminação, mas não foi executado, não houve verba. Então, é basicamente isso, ó, tá vendo? A gente trabalhou a iluminação silhueta nas janelas e a silhueta nas varandas também. É todo iluminado por silhueta, que era também esse efeito que eu queria ter dado nos panos de fachada laterais da frente, mas lamentavelmente eu não posso estar em todo lugar, não estava lá na hora. E essa fachada é bem bonita também, né? É bem bonita. Lá é tudo muito bonito. Quem vier ao Recife, aos domingos, eles abrem para visita guiada, viu? Podem Vale a pena. visitar, vale a pena, viu? Vamos lá. Aí, o último projeto, vou falar também, aí é o Engenho, onde passou a infância Joaquim Nabuco, né? Joaquim Nabuco, não sei se você sabe, foi o primeiro embaixador brasileiro em Washington, né? Um grande abolicionista. E hoje esse é chamado Parque Nacional da Abolição, é tombado pelo Patrimônio Histórico Federal, né? E Tá. esse engenho era da madrinha dele, né? E hoje funciona na cidade de Cabo de Santo Agostinho, é a caminho que vai para Porto de Galinhas, né? Saindo de Uhum. Recife indo para Porto de Galinhas. E em vários escritos de Joaquim Nabuco ele fala da infância dele nesse engenho, né? Então aí, qual foi a intenção desse projeto? Esse projeto eu fiz também ainda na época da Via Arquitetura e tive a participação de duas queridas colaboradoras, Leila D'Angela e Elisana Dantas, né, que elas são da Arqui da Paraíba, mas nessa época elas ainda estavam começando e foram trabalhar comigo em colaboração. E aí foi muito bom o aprendizado conjunto. E aí a intenção era mostrar os volumes, as camadas dessa residência, né? Então, lá no Uhum. fundo da varanda, eu coloquei uma arandela coladinha lá na coberta, uma linha Uhum. de luz a 3000K, jogando na parede, né, com
para iluminar por reflexão, não é? E a intenção era que essa platimbanda acima, ela tivesse, parecesse que a luz do terraço tinha vazado a coberta, Vazado. entendeu? Aí é a história. A verba não deu para colocar tudo LED. Então, a arandela do terraço foi com tubular T5 de 3.000. Certo? E em cima foram barrinhas, perfis de LED a 3.000. Então, você vê aí que há diferença de tonalidade de cor. E é claro que a gente quer morrer quando acontece isso, mas são Mas as deu o coisas. efeito, né? É que deu uma pequena diferença de É, tonalidade, mas realmente parece que a luz tá vazando por trás do telhado, né? é. E a intenção foi deixar no escuro essa areazinha que é a conexão com o sótão deles, né, para mostrar que esse volume ele realmente ele é sacado nessa coberta. Então, se eu botasse luz em tudo, ele ia ficar chapado no mesmo plano, entendeu? Sim. E tem uma Então, luz por dentro ali também, naquele volume. sim, porque ali Tá. a gente sobe, tem uma foto linda onde a gente mostra os caibros do telhado natural. Isso a gente anda agachada aqui em cima, sabe? Mas eu coloquei uma luz para que quem subir veja como era o sistema construtivo do telhado. Aí é bem legal aí em cima, sabe? Quem for visitar, peça para conhecer, porque nem todo Hoje é mundo um conhece. museu lá? É um museu, Tá. certo? E lá atrás você veja que tem a capelinha, né? A Uhum. capelinha, que é geograficamente um pouco mais alta já, a gente colocou uma luz. Pode passar, viu, Ju? Tá. Pode passar o slide. Ah, não, aqui é mostrando ainda a casa. O pátio interno, Uhum. né? A Certo. gente usou luminárias técnicas. Muita gente, eu fui recentemente fazer um intercâmbio na França, eu fui a alguns castelos, mosteiros. Iluminação técnica, gente, a gente tem que enfrentar, que a gente está no século XXI. Então, em algumas situações, a gente vai precisar ter que usar, aí usar com sabedoria, né? Uhum. Não usar em quantidade, né? Pronto. Então, aí era a cozinha externa da casa e tem esse pátio interno aí E também. aqui. Aqui é a Essa é igrejinha. a capela. Tá. Isso, a capelinha, né? Então, ela tem uma base em pedra, Uhum. onde a gente usa um uplight a 3.000 kelvins aqui, né? Para dar essa elevação, né? Que ela já tem pela geografia, pela base, mas a gente reforça essa questão também de que a importância, né, que os engenhos tinham isso, eles eram muito devotos, eles realmente colocavam as igrejas numa posição para mostrar que aquilo era divino. Você vê que naquela outra foto, Elevada, né? a casa, né, onde eles residiam, ela está no baixio e a capela fica realmente nesse local de reverência, né? E aí a gente achou assim tudo tão singelo aí, sabe, Ju, que a gente encontrou um lugar escondido no meio das árvores e jogou um projetor focal. Ah, tá na árvore, A então. uns 12 metros de distância, bem longe, um de face fechado, bem longe, só para dar como dizia Peter, um bafo de luz, entendeu? Que Peter dizia, lindo! olha, isso aqui só precisa de um bafo de luz, um sopro de luz. E foi isso que a gente fez, porque eu disse, meu Deus do céu, se eu começar a colocar uplight numa coisinha tão mimosa dessa, vai começar a marcar essa fachada toda, né? Aí não está Sim. aparecendo muito, mas a única luzinha que tem, eu gosto muito de fazer isso, é por trás do crucifixo, usar uma luzinha branco 5000K para dar uma aura de divino, né? De divino por trás, né? E aqui nesse Nossa, gente. terracinho lateral, a gente muda um pouco a temperatura de cor para ficar mais quente para mostrar o volume do terraço, né?
Eu acho muito bonito o controle da luz que tem nessa parte do projeto especificamente, porque o entorno tá bem escuro, né? Então não tem aquela luz sobrando para tudo que é lado. Tá muito Pois bonito. é, a nossa preocupação aí era exatamente aí, que a gente está no campo, né? É um Uhum, parque, né? Uma área ambiental, então tudo tinha que ser muito sutil, muito cuidado para não produzir poluição luminosa, não é? uhum. E o mínimo ser mais, né? Sempre, né? Então, foi isso que a gente tentou delicadamente intervir aí na paisagem. Nossa, e tiveram muito sucesso. Muito lindo. Obrigada. Aí é interno, né? Aí, Uhum. assim, a gente criou essa luminária com a aprovação dos órgãos de patrimônio, porque esse sistema construtivo, ele é muito interessante. E na visitação era muito importante que fosse possível visualizar esse teto, né? Entendeu? Como é esse trabalho. Então, esse cilindro, você vê que isso ainda era na época da vapor metálico e esse cilindro teve que ser vazado, mas hoje em dia eu já faço ele de outra forma. Uhum. Foi uma luminária desenhada e ela é fixada com cabos de aço e ela joga luz para cima para revelar o sistema O construtivo telhado. do telhado e para baixo, para dar uma luz geral. E ela é única no espaço Ah, dessa é uma só? capelinha. É. Não, tem uma lá Nossa, na frente, exatamente, são duas. tá. Pode E aí passar. é uma lâmpada só dentro que faz tudo Não, isso. duas lâmpadas, uma para cima e Duas. outra para baixo. Pronto, o efeito é esse, entendeu, gente? Lindo, lindo. E eu sempre gosto muito de fazer isso, assim. É sempre que uma igreja tem um coro, aí o pessoal diz, mas você vai gastar dinheiro no coro. Eu disse, gente, deixa o padre se deleitar também, para o sermão ser mais bonito, não é? Porque, olha, não é isso. Se o padre fica vendo só o escuro à noite, não. Ele tem que também Sim. estar inspirado, não é? Então, eu sempre gosto de colocar uma luz na parede de fundo do coro, não é? Porque essa luz refletida, ela deixa também um ambiente muito agradável, né? Luz refletida sempre. Lindíssimo. Acho que Ah, sim. encerrou, Márcia. E aí encerramos aqui com a Nossa Senhora da Conceição, que é o dia, né? Aqui nós temos um feriado, temos o Morro da Conceição e essa imagem tem 120 anos e ela foi presenteada pela França para o Recife. E ela, no Ano Internacional da Luz, né? Ela fez 120 anos e ela foi o santuário, foi elevada à categoria de santuário, essa paróquia. E eu tive a Ai, oportunidade de ser convidada para iluminar Nossa Senhora da Conceição também, certo? que lindo. Obrigada. Parabéns, Márcia. Nossa, que quanto projeto lindo, sério. Ainda tem outros a caminho, viu, Ju? Isso mas Quero ver as novidades. fiquem outra vez, em outra Sim. oportunidade. Tá bom. Eu acho que a gente pode abrir para perguntas, então. O que que você acha? Claro, claro. Vamos ver aqui, então. Olha, o Daniel pergunta: como se especializar em iluminação de edifícios históricos? Olha, pela minha experiência, foi muita pesquisa e muita convivência com profissionais da área de patrimônio histórico, né? Os Uhum. escritórios de restauro, os órgãos públicos me ensinaram muito, certo? E aqui não tem, viu? A gente tem muita. Eu também quero me especializar em patrimônio histórico. Porque eu estou fazendo um curso agora, que é um curso promovido pela Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação, que é a ASBAI. Eles trouxeram um profissional do mestrado de Vismar para ministrar esse curso, que vai durar 10 meses.
E ele mesmo disse, Márcia, não existe uma diretriz internacional. Nós trabalhamos dentro das cartas da Unesco, né? Uhum. Prudência, né? Muita prudência, não achar que pode aplicar tudo que soube e estudar. Estudar assim mesmo. No site do IFAM, procurar os arquitetos que trabalham com restauro. É isso. Uhum. Tá aprendendo sempre, né? Aprendendo sempre, é isso aí. A Mônica coloca uma pergunta aqui, Márcia. Qual o projeto que você gostaria de ter feito e ainda não aconteceu? Nossa, Mônica. Nossa, eu me sinto muito realizada, viu, com minha estrada como iluminadora. Aqui no Recife tem coisas lindas. Tudo que me aparecer na área de patrimônio vai ser um grande prazer e um privilégio, né? Eu acho que quem sabe o Teatro Santa Isabel, porque aí eu fechava a praça, né? Aí assinava, pronto. Pronto, e a praça? A E praça a que eu praça, e a sim, praça. né? Mas Que enfim, maravilha. eu acho que qualquer projeto que venha na área de patrimônio e outras, eu sou muito satisfeita com minha escolha, graças a Deus. Graças a Obrigada. Deus. Olha, a Natália pergunta, Márcia, ando angustiada quanto à cor da iluminação. Em um ambiente de exposição, a luz não deveria ser neutra? Acho que ela quer dizer 4.000 Kelvin. Você veja, ela fala galerias de artes e museus, ou eu Eu acredito acredito sim. que seja, acho que sim, que um ambiente de exposição, né? Olha, veja, isso depende muito da curadoria, certo, Natália? Uhum, O curador, eu trabalhei em vários museus e galeria de arte. Aqui a gente teve durante muitos anos o Instituto Cultural Santander, que foi uma escola para mim também, viu? É uma outra formação, quer dizer, exatamente essa coisa de patrimônio. Eu trabalhei muito com artista plástico desde os anos 90, fazendo iluminação de exposição e de museu. Então, isso foi o meu treino da minha acessibilidade, foi nesse campo, tá? Das nossa, artes, certo? maravilhoso Foi também. trabalhando diretamente com Francisco Brenan, com Mariane Perrette, entendeu? Com esse pessoal todo. Eu fiz vários vitrais para Mariane Perrette, a que fez os vitrais de Brasília. Mariane, quando ela Uhum. dizia, o meu lilá, você não conseguiu chegar. Lilá é lilás. Minha filha, lilás é muito difícil vitral, de você colocar a luz Ah, certa para o lilás. Então, foi onde eu eduquei meu olhar. Então, essa tá. questão de temperatura de cor, não existe uma fórmula, não. Isso vai depender do briefing da exposição e da curadoria, né? Se for uma Uhum. exposição de arte contemporânea, provavelmente o curador vai querer parede lavada, mas se for uma exposição com outro apelo mais cenográfico, ela vai ter uma outra temperatura de cor, certo? Vai depender muito do briefing, do roteiro, Uhum. não é? A Natália mesmo, acho que eu vi, ela comentou um pouquinho antes aqui nos comentários que ela estava angustiada porque ela sentia que a temperatura de cor quente manchava o ambiente. E não, na verdade, não é essa. A temperatura de cor quente não tem a ver com. A temperatura de cor não tem a ver com IRC, né? E acho que é Não, talvez aí que esteja a confusão. exatamente, né? A gente e também do tipo de equipamento que se usa, né? Porque a mancha ela vem Uhum, também de uma especificação inapropriada. Você colocou uma luz focal onde você tinha que ter um wall wash, né? Uma iluminação uhum, de faixa aberta para fazer uma luz mais lavada. Não tem muito a ver com temperatura de cor. Concordo com você, Juliana, que tá. uma outra grandeza, né? Que a gente teria que. Sim, tá certo. Acho que aqui as perguntas encerraram. Filha, eu falo, viu, gente? Perdão, viu? Mas eu adoro. Essa Juliana me deu um gosto para
Ai, esse tá mês de dezembro. Pronto, muito bom, tá sendo muito gostoso. tem mais, Eu acho que perguntas? encerraram as perguntas, Márcia. Acho que, então, se ninguém colocou mais nada aqui nos Pronto. comentários, acho que a gente pode encerrar, então. Infelizmente, que esse papo tá Ô, muito Ju. gostoso. Eu queria agradecer, né, a vocês a oportunidade de estar aqui, né? E dizer que estou disponível sempre que vocês tiverem dúvidas, em qualquer área da iluminação. A gente falou de edifícios históricos, mas fico aqui disponível, que eu admiro muito seu trabalho, Juliana. Tive a oportunidade de lhe conhecer em Obrigada. 2012 e eu Foi. sempre achei que você era uma pessoa de um futuro brilhante, o que está se concretizando pelo seu profissionalismo, por sua dedicação e pela forma profissional como você trata todos os seus desafios. Obrigada, Márcia. Muito obrigada. Também foi uma honra tremenda você ter aceitado participar aqui da live. A quantidade de informação, de conteúdo, seu conhecimento, a sua cultura é um banho aqui pra gente. A gente se tornou amigas aí nesse caminhar juntos aí da trajetória profissional e eu sou muito honrada, tenho muita honra de ter você do meu lado. Muito obrigada por ter É, aceitado, de verdade. eu que agradeço a todos vocês também que vieram nos assistir. Muito obrigada também, tá? E espero que não tenham, que tenham curtido mesmo com tanta brincadeira, porque o que eu digo sempre a Juliana, o que eu mais gosto de fazer é conversar. Luz é apenas um detalhe, né? É isso aí. Obrigada, Márcia. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente, que ficou com a gente até agora. E na semana que vem a gente vai falar sobre iluminação na cenografia, iluminação cênica. Então, terça-feira que vem às 8 horas da noite. Tá bom? Márcia, obrigada. Obrigada. Beijo, boa noite. Obrigada a Beijo, todo tudo de mundo. bom. Boa noite. Até. Tchau, tchau.